Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da UIS referente aos resultados do primeiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Everton Peixoto, diretor-presidente, Sr. Marcos Martino, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Sr. Guilherme Aguiar, superintendente de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da UIS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.uisoluções.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o WIS, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da UIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a UIS. Considerações futuras não serão garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da UIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Everton Peixoto, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Everton, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2019. Após a abertura, o Martino apresentará os resultados do período. Iniciamos o ano de 2019 alcançando resultados importantes como consequência do esforço realizado pela companhia ao longo dos últimos 12 meses na implementação de ações focadas em eficiência, na melhor alocação dos recursos tecnológicos e na internalização de serviços. Esses resultados também são reflexos do sucesso obtido na implantação do novo modelo de gestão, orientado por unidades de negócios autônomas e alinhados a uma base de suporte corporativo, aumentando o accountability das unidades e valorizando a meritocracia. Neste trimestre, avançamos com o processo de integração das operações oriundas da associação com a Compliance Informática LTDA, em nossa mais nova unidade, a UIS BPO. Assim nasce uma das maiores empresas de BPO do Centro-Oeste, com boas perspectivas de avanço no mercado de prestação de serviços de pós-venda para produtos financeiros e de seguros. No âmbito de nossa estrutura corporativa, realizamos consideráveis avanços na flexibilização de nossas plataformas tecnológicas e soluções, possibilitando a utilização em diferentes cenários e ecossistemas. Avançamos, ainda, na construção de novos canais de distribuição de produtos financeiros, mantendo a prioridade e a relevância das operações do ecossistema Caixa, nossa principal parceira e onde acreditamos gerar significativo valor. Como grande destaque da expansão para novos canais, anunciamos a aquisição de 40% em participação acionária na Interseguros, estrutura de seguridade do Banco Inter, principal banco digital do país. A expertise que conquistamos ao longo dos mais de 45 anos de atuação em operações de bancos seguros, o foco da companhia na entrega de resultados financeiros e a eficiência operacional reforçam o potencial de sinergia entre as empresas e fortalece a estratégia de atuação da Interseguros na comercialização de seguros de forma digital. Estamos cientes que 2019 vem se mostrando um ano desafiador, porém, entramos no segundo trimestre com uma estrutura mais otimizada, com
foco no resultado e clareza no nosso plano estratégico. Obrigado, Everton. Bom dia a todos. Gostaria de dar início à apresentação da parte financeira, com o slide número 4, eventos e destaques do período. Conforme anunciamos ontem, encerramos as negociações com o Banco Inter para a aquisição de 40% do capital da Interseguros, a holding de seguridade do banco. O maior banco digital do Brasil escolheu a WIS como parceira de negócios para potencializar sua estratégia de monetização por meio de venda de seguros. Reconhecida por sua trajetória no ramo de seguros, atrelada a serviços bancários, a WIS levará seu know-how na gestão de canais de distribuição para aumentar a penetração dos produtos na carteira da Interseguros. Avaliada em 285 milhões, a Interseguros é uma subsidiária integral do Banco Inter e para a aquisição de 40% da companhia, a WIS realizará um primeiro pagamento no valor de 45 milhões, estando os demais pagamentos condicionados ao atingimento de determinados níveis mínimos de EBITDA em exercícios futuros, conforme detalhado no material da transação. O acordo prevê 50 anos de outorga exclusiva para a operação de todos os produtos de seguros. Gostaria de destacar também os importantes avanços que realizamos neste trimestre em nossa unidade de negócios, WIS BPO. Trabalhamos ativamente para incorporar a esta unidade o pós-vendas do produto Vida e outras operações de back-office, ouvidoria, gestão de documentos e alocação de profissionais especializados. Com essas novas atividades, a unidade WIS BPO aumentou sua participação na receita bruta total da companhia, adicionando 20,1 milhões de reais em receita bruta ao resultado do período. Por fim, registramos no resultado deste trimestre 2 efeitos não recorrentes em nossa subsidiária WIS Saúde. Esses efeitos foram: 1. O recebimento dos valores remanescentes previsto no distrato do contrato operacional da WIS Saúde com a Caixa Seguradora. E 2. O teste de impairment do ágio registrado com a aquisição da São Clemente Participações Limitada pela WIS Saúde em abril de 2015. Esses efeitos foram ajustados no resultado, como detalharei ao longo desta apresentação. Passando para o slide 5, o sumário de resultados. Destacamos no trimestre nosso EBITDA, que apresentou um crescimento de 63,6% contra o primeiro trimestre de 2018, influenciado por 1. Maior receita bruta no período. 2. Pelo controle no nível de custos e despesas no trimestre. E 3. Por efeitos na linha outras receitas, despesas, que serão explicados adiante. Além disso, destacamos nosso lucro líquido, que apresentou crescimento de 76,8% no trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2018. Passando para o slide 6, observamos os efeitos considerados em nossa visão ajustada. No primeiro trimestre de 2019, tivemos um efeito não recorrente no EBITDA devido ao recebimento de 15 milhões de reais em valores brutos ou 3,6 milhões de reais ajustados a valores líquidos de PIS e COFINS, referente ao distrato da operação WIS Saúde. Este recebimento é o valor remanescente previsto no distrato ao contrato operacional entre a subsidiária da companhia WIS Saúde e a Caixa Seguradora. Na segunda tabela, sobre o lucro líquido do primeiro trimestre de 2019, além dos efeitos no EBITDA mencionados, calculados a valores líquidos de impostos, tivemos o efeito do ajuste a valor presente, AVP, das parcelas futuras do custo de aquisição da Finanzeg. Além disso, na linha de amortização intangíveis Finanzeg, ajustamos a despesa com a amortização dos intangíveis reconhecidos com essa aquisição. Realizamos ainda, em baixa ágil e saúde, o ajuste do efeito derivado do teste de impairment para o ágil registrado com a aquisição da São Clemente Participações pela WIS Saúde. Passando para o slide número 8, detalhamos o resultado de receita bruta por unidade de negócio. No primeiro trimestre de 2019, atingimos receita bruta de 173,3 milhões de reais, 16,4%
superior ao realizado no 1T18. A partir deste trimestre, apresentaremos os resultados do período abertos por nossas unidades de negócios, UNs, Operações Bancassurance, WIS BPO, WIS Parceiros, WIS Corporate, WIS B2U e WIS Saúde. No slide número 9, temos a abertura das nossas receitas provenientes da Operação Bancassurance, responsável pela atuação comercial dos produtos de seguros na rede Caixa. A unidade de negócio apresentou crescimento de 7,8% no primeiro trimestre de 2019, quando comparado ao 1T18. Os destaques do período foram o produto prestamista, com alta de 39,1%, 11,2 milhões de reais, e o produto residencial, no bloco de produtos patrimoniais, um crescimento de 42,2%, ou 2,8 milhões de reais. No mesmo comparativo, o resultado positivo foi parcialmente compensado pela performance do habitacional no trimestre, em função das alterações do modelo de comissionamento do produto. Dando prosseguimento ao detalhamento da Operação Bancassurance, passaremos agora para o slide número 10. A receita bruta do Vida atingiu 39,6 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019, um crescimento de 5% quando comparado a 1T18. O resultado do período foi influenciado pela performance do estoque de receitas do produto, que apresentou crescimento de 18,3% no 1T19, quando comparado ao mesmo período do 2018. Sobre o produto prestamista, alcançamos um importante crescimento de 39,1% no primeiro trimestre de 19 comparado ao primeiro trimestre de 18. O principal destaque do primeiro trimestre de 19 foi o prestamista para pessoas físicas, que atingiu resultados 53,9% acima do realizado no T18, o maior resultado da série histórica do produto. Quanto ao habitacional, a receita do produto apresentou queda de 24,1% no primeiro trimestre de 19, quando comparado ao primeiro trimestre de 18. O resultado desse trimestre é explicado pela alteração no modelo de comissionamento do produto, conforme anunciado em agosto do ano passado. A regra de remuneração do produto passou a ser 4% de corretagem sobre a parcela paga do seguro habitacional sem o valor de agenciamento. Por conta da defasagem de um mês no pagamento do produto, as vendas realizadas em dezembro de 18 sensibilizaram os resultados de janeiro de 19, o que explica o valor de 2,6 milhões de agenciamento registrado no 1T19. Seguindo na Operação Bancassurance, passamos agora para o slide número 11. No primeiro trimestre de 19, a receita bruta dos produtos patrimoniais apresentou crescimento de 26,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O seguro residencial foi o responsável por esse desempenho, com alta de 42,2% na mesma comparação, principalmente motivado pelo incremento de vendas novas do produto no balcão caixa, impulsionado pelo esforço comercial da rede de Asvens, por meio do programa Via Suíça, que representou no primeiro trimestre de 19, 19,4% do total das vendas novas. O seguro multirrisco empresarial apresentou queda de 2,2% no primeiro trimestre de 19, quando comparado ao primeiro trimestre de 18, atingindo receita bruta de 3,4 milhões de reais. A receita do bloco de demais produtos cresceu 8,5% no primeiro trimestre de 19, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. O destaque positivo segue sendo Previdência, com crescimento de 8,7% no mesmo período comparativo, atingindo 4,4 milhões de receita no trimestre. O produto alto apresentou retração de 12,6% em sua receita bruta no primeiro trimestre de 19, em relação ao mesmo período do ano passado, em função do menor foco dado pela seguradora ao produto. Passando agora para o slide número 12, apresentamos a receita bruta da WIS BPO, nossa unidade responsável pela gestão de operações de pós-venda para produtos financeiros e de seguro. No 1T19,
a WIS-BTO atingiu 20,1 milhões de receita bruta, sendo responsável por 11,6% do resultado da WIS. A operação de back-office CSH agregou receita bruta de 7,9 milhões no 1T19, com destaque para o início da operação Vida. O faturamento dessa operação foi realizado ainda nas regras do contrato anterior, estabelecido com a Compline e absorvido pela WIS, após negociações anunciadas em dezembro de 2018. A operação passará a ser remunerada de acordo com as regras estabelecidas entre a WIS e Caixa Seguradora a partir do segundo trimestre de 2019. O resultado da operação back-office e consórcios é explicado pelo aumento da quantidade de contratos processados pela operação, que atingiu a marca de 1 milhão no trimestre, e pelo faturamento de 4 meses de receita dentro do trimestre, para ajuste de competência do recebimento da linha de receita. Falando sobre as atividades de gestão de documentos, faturamos no trimestre 2,9 milhões de reais. Esse resultado é proveniente da quantidade de documentos digitalizados no período, que atingiu a média mensal de 1,7 milhão no trimestre. Por fim, no primeiro trimestre de 2019, a operação clientes faturou 3,8 milhões de reais, com média de 154 profissionais alocados por mês no trimestre, e a operação de ouvidoria atingiu 3,8 milhões de receita bruta, com média mensal de 1.964 processos atendidos no período. No slide 13, falaremos da Operação Parceiros, nossa unidade responsável pela comercialização de produtos de consórcio Caixa Seguradora em mar aberto. No primeiro trimestre de 2019, a unidade de negócio apresentou leve queda de 3,7% na receita bruta, quando comparada a 1T18, resultado da quantidade de cartas vendidas no quarto trimestre do ano passado, que gerou impacto na remuneração recebida nas linhas de indicação e plataforma ao longo desse trimestre. O seguro SQG, com um crescimento de 32% no mesmo período comparativo, compensou parcialmente este efeito. Nesse trimestre, a WIS Parceiros atingiu a marca de 599,4 milhões de reais em cartas de consórcio vendidas, resultado 5,8% acima do realizado no 1T18 e 9,1% superior ao quarto T18, o que demonstra a recuperação dos níveis de vendas do canal. Em 2019, a unidade de negócio realizou uma modificação na estratégia de comercialização do produto, com maior foco na venda de cartas de grupos de consórcio em formação, com a agregação de novos parceiros com esse perfil, em detrimento de parceiros com foco na venda de cotas de grupos em andamento, que se encontram em escassez desde o exercício de 2018. Essa alteração é um importante marco para o resultado dessa unidade. Passando agora para o slide 14, apresentaremos os resultados das unidades Corporate e WIS-B2U. Nossa unidade de negócios Corporate é a corretora de seguros com foco nos produtos para pessoa jurídica, no segmento B2B. No primeiro trimestre de 2019, essa unidade atingiu receita bruta de 9,9 milhões de reais, 17,6% inferior ao apresentado no 1T18. Esse resultado foi impactado principalmente pelo congelamento dos recursos por parte da Caixa para novos empreendimentos Minha Casa Minha Vida no ano de 2019, que impactou os resultados dos seguros Garantia e a RCPM. Falando agora da WIS-B2U, essa unidade é responsável pela atuação complementar às demais unidades de negócio da WIS, fazendo interação remota para a comercialização de seguros que demandam multicanalidade. Os destaques do 1T19 para essa operação foram: 1. O crescimento de 38,5% na receita bruta do produto residencial, em função do aumento da taxa de renovação, que atingiu 74% no trimestre. E 2, o produto alto, que apresentou uma queda de 13,8%, resultado do menor foco dado para o produto pela seguradora. Dando prosseguimento agora no slide número 16, vamos falar sobre nossos custos. Assim como apresentado na seção de receita bruta, a partir desse trimestre detalharemos os custos da companhia abertos por nossas unidades de negócio.
No T19, nossos custos apresentaram um crescimento de 24,8% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado deve-se principalmente pela consolidação da WISPO, que decorreu em incorporação de headcounts direcionados às atividades iniciadas no trimestre, impactando a linha de pessoal. 2. Aumento de custos de infraestrutura física e tecnológica, que suportam a nova operação e a estrutura organizacional. E 3. Impacto de custos com licenças de software. Nesse trimestre, tivemos ainda um aumento dos custos da operação corporate, devido à incorporação de cocorretores em nossa unidade. Esses resultados foram parcialmente compensados pela diminuição de custos com a operação Bancassurance e a readequação de nossa unidade de negócios B2U. Vamos falar agora, no slide 17, das nossas despesas. As despesas gerais e administrativas apresentaram uma redução de 2,2 milhões de reais ou 8,3% no primeiro trimestre de 2019, quando comparada ao mesmo período do ano anterior, efeito do foco da companhia no controle do nível de despesas. Em pessoal, a redução de 0,9 milhão ou 5,9% no 1T19, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, decorre principalmente da redução de 19,3% no headcount administrativo no período, fruto dos esforços da companhia na otimização de sua estrutura administrativa. Em ocupação, a redução de 0,6 milhão ou 38% no 1T19, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, decorre da redução dos gastos com aluguel e condomínio, com redução do espaço físico utilizado na sede da companhia em Brasília e mudança da filial de São Paulo para uma nova localidade. Na linha de outras receitas e despesas, o resultado positivo de 12,7 milhões é devido ao reconhecimento de uma receita não recorrente no período, no valor de 13,6 milhões. Essa receita é referente ao pagamento remanescente do valor previsto na celebração dos extratos do contrato entre a subsidiária da companhia, o I-Saúde, e a Caixa Seguradora, conforme acordado durante as negociações referentes às novas condições de atuação da companhia no ambiente Caixa, em agosto de 2018. No slide número 18, apresentamos a composição do lucro líquido. Em earn-out e impairment, contabilizamos no 1T19 o valor de 4 milhões de reais no resultado decorrente do teste de impairment realizado para o ágio registrado com a aquisição da São Clemente Participações Limitada pela WIS Saúde em abril de 2015, uma empresa controlada da WIS. Em MEP, o resultado negativo de 0,2 milhão é referente à participação da companhia no resultado da investida Grid Insurance. Em resultado financeiro, o resultado de 2,3 milhões acima do primeiro trimestre de 2018 decorre especialmente da menor despesa financeira no período, impactada pela redução nos valores reconhecidos de despesas referentes ao ajuste ao valor presente, AVP, no custo de aquisição da Finanzeg. Além disso, observamos uma maior receita financeira nesse trimestre devido a um maior saldo de caixa no período. Passando por fim para o slide 19, as principais variações que impactaram o fluxo de caixa do 1T19 foram o fluxo em investimentos decorrente do desembolso de 3,4 milhões para pagamento de parte do valor de aquisição referente a 30% do capital social da Grid Insurance. Além disso, houve um desembolso de 0,8 milhão no trimestre, como parte do valor de aquisição da SJK Corretora de Seguros Limitada, ocorrida em março de 2014 pela WIS Corporate. Esses desembolsos foram parcialmente compensados pela contabilização de 1,3 milhão referente ao AVP do earn-out registrado na aquisição da Finanzeg e de 0,2 milhão referente ao MEP da Grid Insurance no trimestre. Em outros, no trimestre, o valor de 4,1 milhões é referente ao efeito no fluxo de caixa do teste de impairment realizado para o ágio registrado com a aquisição da São Clemente Participações Limitadas pela WIS Saúde.
Sendo assim, encerramos a apresentação da parte financeira. Eu gostaria de retornar a palavra ao Everton, que vai iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Juliana Pugliese, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, vocês têm um know-how de atuação, principalmente em agências, e como que vai se dar essa relação com o business de seguro do Banco Inter, que é principalmente digital? Como vocês pretendem fechar esse gap de agência versus digital? E a segunda, a gente pode imaginar outros deals nesse sentido de diversificação de resultados? Bom, Juliana, Everton Peixoto. Na verdade, eu acho que você tratar a Wiz e o know-how que ela adquiriu ao longo dos últimos anos como um know-how presencial, eu acredito que subestima tudo que a gente fez em termos de jornada de ativação de cliente, processo de renovação, processo de cuidado com o cliente, áreas de produto, relacionamento com o mercado segurador, entendimento das necessidades do cliente. Eu acho que esses são alavancas que a Wiz desenvolveu muito ao longo dos últimos anos. Se você observar, por exemplo, dos indicadores mais impactantes da Wiz é a transformação dos indicadores de renovação, principalmente nas linhas patrimoniais. Isso não é feito necessariamente, até marginalmente é feito dentro das agências. Se você enxergar todo o investimento que a gente fez em APIs e conectividade, junto com o Salesforce e Market Call, tudo isso não foi para as agências. Então, falando de Wiz, obviamente, a força que a gente tem estando presente nas 1.200 agências que fazem 70%, 65% da produção da Caixa, realmente é uma alavanca muito poderosa. Mas tem muitas outras coisas que a Wiz desenvolveu fora do ecossistema agência. Sobre diversificação de receita que você mencionou, obviamente é uma aposta forte da Wiz para o futuro. Nesse curto espaço de tempo, nos primeiros anos, eu digo, vai ser marginal dentro dos economics da Wiz. Mas isso tende a pegar tracking, né? O Banco Inter fez uma forte expansão nos produtos de crédito e na sua base de clientes ativos. Acho que tem todos os indicadores apontando para grande progresso, só que seguridade demanda um conhecimento especial, né? Demanda um cacoete, uma visão de produto diferenciada, e acho que é para isso que a gente está entrando, é por isso que a gente está entrando nesse projeto, para complementar nessa parte. Perfeito, muito obrigada, Everton. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nicola Baines, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, pessoal, bom dia. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira, até Everton, follow-up da pergunta da Juliana. Quais os desafios que vocês veem nessa JV, né? O que vai ser mais dificultoso, a maior dificuldade para atingir os crescimentos que estão ali nos earnouts? E a segunda pergunta é se tem outros deals no pipeline, se estão vendo outras coisas, qual seria o tipo de perfil de deal que a gente poderia esperar no futuro? Obrigado. Bom,
Acho que são perguntas extremamente pertinentes. Então, assim, começando pela primeira, desafios. Eu não quero parecer inconsistente com o que eu acabei de falar com a Juliana, mas sou obrigado a voltar para o ponto que, inclusive, mostra a relevância da pergunta dela. A gente tem pouquíssimos casos hoje de sucesso, de expansão na oferta e na conquista do cliente em bancassurance digital. Então, se você observa, por exemplo, o Itaú e até mesmo o Banco do Brasil, apesar desses solavancos e do resultado desse trimestre, você observa que uma correlação entre o caminhar do cliente para o canal digital e a perda da força da oferta de seguros. Então, o nosso maior desafio aqui é adaptar muita coisa que a gente já testou, já implementou, mas se limitando a um relacionamento com um cliente diferente, com um cliente digital, com um cliente de altíssima demanda, demandante, criterioso, exigente. Então, acho assim que o grande desafio para a Interseguros que nasce agora é ter todo o conhecimento de tudo que já foi feito pela UIS, barra força do Banco Inter, mas ao mesmo tempo ter 100% da cabeça aberta para saber que as coisas têm que ser testadas, descartadas ou reinventadas, né? É um cliente diferente, é um relacionamento diferente, é um cliente que faz shopping, então nem tudo que a gente fez na Caixa vai ter um encaixe perfeito. A segunda parte da sua pergunta sobre outros deals. A UI está se posicionando como a maior e melhor gestora de canais de distribuição de seguridade barra produtos financeiros do país. Então, a partir do momento que a gente se posiciona assim, você observa o nosso release, já deixando claro e transparente a rentabilidade e a operação que cada uma das nossas unidades de negócio tem, seja subsidiária, seja não, você já observa um posicionamento da UIS de que virão novos projetos. Obviamente, como eu tenho falado sempre com quem tem perguntado, a UIS não vai fazer qualquer tipo de projeto, a UIS não vai fazer qualquer tipo de parceria, a UIS não vai concorrer com ela mesma. Então, dito isso, sim, vem muitos outros projetos nos próximos anos. A gente quer implementar essa inteligência e o nosso DNA em diferentes ecossistemas, mas não faremos a qualquer custo e não faremos com destruição de valor para os nossos acionistas. Não, tá ótimo. Valeu, Everton. Obrigado. Obrigado, Nico. Com licença, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Everton Peixoto para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, queria agradecer a todos os participantes. Acho que a gente termina um ciclo de 4 trimestres importantes na otimização da companhia, na visão de futuro. A gente inicia o processo de expansão, mas lembrando claramente que a gente tem um parceiro principal, que é responsável por grande parte da nossa operação, que ainda é o foco de muitas das nossas atenções. Acho que vem um ano desafiador pela frente, vem 3 trimestres extremamente desafiadores para a UIS e para o país, mas acredito que a nossa companhia está muito pronta para continuar criando valor. Obrigado. A teleconferência da UIS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.